a dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. A gente sonha, né, em ver o filho se formando, casado, com filhos. E aí, quando eu recebi a notícia? Se ele não estivesse armado, ele não teria perdido a vida naquela briga. Ele achava que estava protegido, mas a arma não é proteção. Acabou com a vida do meu filho. E com a minha também. Proteja sua família. Desarme-se. Campanha Nacional do Desarmamento. Governo Federal. Se você não tem tempo de ler todas as notícias da internet, leia as principais na viamorena.com.br. viamorena.com.br. Leitura dinâmica do melhor jornalismo eletrônico. viamorena.com.br. As principais e muito mais. Alô, gente amiga, começando mais um programinha Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. O Alcides Bernal é indiscutivelmente o político mais forte de Campo Grande na atualidade. E um dos mais fortes de Mato Grosso do Sul, eu diria até do Brasil, porque aguentar a artilharia que ele tem aguentado aí dos jornais de Campo Grande durante esses praticamente 6 meses de governo, não é para qualquer um, não. Qualquer um outro já poderia ter sucumbido, né? Porque o Correio do Estado, por exemplo, você pega todo dia, né? Rigorosamente todo dia, de domingo a domingo, é sempre a mesma, virou um rondó, virou uma espécie de ladainha e via sacra, né? Bernal todo dia, e só pau no Bernal. Jornal Estado, praticamente a mesma coisa. E agora, para completar, né, ainda vem o Media Max diário do jornal eletrônico Media Max, que era, né, o jornal de apoio, foi jornal de apoio à candidatura do Bernal, jornal de apoio aos primeiros meses do Bernal, e que agora também virou contra o Bernal. Então, o Bernal conta hoje com a imparcialidade da FM Capital, desse programa, e a generosidade, né, do Facebook. Ele, basicamente, a sua mídia, seu plano de mídia está fixado no Facebook. Grupos, né, de simpatizantes, o MV, o Movimento Voluntário, que trabalhou intensamente na campanha dele, que terminam fazendo a mídia. Agora, uma mídia totalmente sem planejamento, né, que mídia tem que ser planejada, totalmente sem planejamento,
muito irada, muito radicalizada, do contra, sim ou não tem o meio termo na crítica, que é nas postagens feitas no Facebook, à moda da rede social, que geralmente é assim mesmo. Mas que termina não ajudando muito ao Bernal, do ponto de vista de se escapar para dentro, né, de conciliar com os grupos de oposição menos radicais e buscar uma aproximação exatamente com esta oposição. Com estes vereadores, no caso dos vereadores que estão mais acessíveis a um tipo de diálogo, de debate. Aí usam ainda o Facebook para promover campanhas totalmente desordenadas em favor do Bernal. Aí ontem foi para a Câmara para pagar vexame. Meia dúzia de gato pingado, lá para a Câmara portando folhas de A4, papel ofício, com algumas inscrições contra o golpe ao Bernal. Quer dizer, alguém totalmente mal informado e equivocado convoca o pessoal, vamos para a Câmara. E todo mundo diz que vai, né? Dizer que vai é fácil, né? O problema é sair, ir, né? Enfrentar a oposição na Câmara, deixar de seu trabalho, né? Está trabalhando, deixar para ir lá para a Câmara na hora que os vereadores estão reunidos, tá? Tudo isso termina sendo difícil. Se fizer bem organizado, aí o pessoal vai. E não o Facebook é uma arma. Eu sempre falo que o Facebook ajuda, atrapalha, mas não decide. Quem decide é exatamente o planejamento, né, de um grupo, planeja, vamos fazer isso, um partido político que planeja e leva as pessoas. Quer dizer, o Facebook pode até, né, contribuir, ajuda a organizar, a entrar em contato com as pessoas e tal. Mas nada como um telefonema, nada como, né, uma visita pessoal para motivar a pessoa. A pessoa não vai perder tempo, né? Ficar com receio também de ir, que eu vou chegar lá em conta. É para não abrir, né, para o Correio do Estado, colocar aqui na primeira página, protesto pífio pro Bernal vira vexame na Câmara. E é o que aconteceu. Aqui na fotografia aparece 5, pode ser até que tenham mais, né? Mas só aparece aqui 5 pessoas mostrando uns cartazes, parece feito pela mesma mão, e que termina queimando, né, uma mobilização que podia ser. Agora, uma grande contribuição que o pessoal ligado, engajado nesse bernalismo aí podia fazer, que usa o Facebook, é tentar exatamente isso, quebrar essa resistência que há, né, de setores políticos em se compor com o Bernal. Eu acho que está na hora, né, desse pessoal agir com inteligência, com competência, se organizar dentro da própria rede social, e ao invés de colocar pilha, né, ficar colocando pilha, tirar a pilha, descarregar a pilha, e para favorecer uma aproximação do Bernal com uma maioria na Câmara Municipal. Não podemos partir do pressuposto e da opinião pessoal de que todo vereador quer levar vantagem, todo vereador é ladrão, todo vereador é não sei o quê, todo vereador é isso, todo vereador é aquilo, que vereador nenhum presta, que todos eles querem se locupletar, tal, que todos eles querem se beneficiar, tal. Não é nada disso. O que o vereador quer, o vereador da base do prefeito, o deputado da base do governador querem é crédito. É fundamental o crédito político. Esse é fundamental. Vale mais que dinheiro, vale mais que emprego. Ele quer crédito. E como é que você vai dar o crédito para o vereador? Prestigiando na base dele. O vereador tem a base dele lá nas Moreninhas. O prefeito vai às Moreninhas e leva o vereador.
Vereador das Moreninhas tem várias reivindicações ao prefeito, à prefeitura municipal. Não é reivindicação pessoal, é reivindicação da sua comunidade. O prefeito vai lá levar o benefício e leva o vereador junto e dá ao vereador o crédito daquilo que ele, né, pleiteou. Esse é o principal. Porque o vereador está lá, ele quer ser reeleito. O prefeito está lá, ele quer ser reeleito. Então, vai fazer a política dele. O que eu acho absolutamente normal. Assim como acho normal também o vereador indicar pessoas para ocupar cargos na prefeitura municipal. Sempre foi assim. O vereador sempre indicou, olha, tem quantas vagas tem na secretaria tal? Dá para arrumar uma vaga para colocar uma pessoa ligada ao meu mandato? Dá, então essa pessoa vai lá auxiliar o prefeito e vai fazer a política do vereador ali naquela repartição. Vai atender as pessoas e vai dar crédito ao vereador. É isso que o vereador quer. O vereador pode até querer mensalão, pode querer qualquer coisa, mas ele abre mão de tudo em troca do crédito político, que, infelizmente, o Bernal não está dando para o pessoal, nem para o pessoal da bancada dele. Ele está perdendo todo o apoio parlamentar, por quê? Porque não tem esse entrosamento, não tem essa articulação com os vereadores, mesmo os vereadores da base aliada, da chamada base aliada do prefeito. Então fica difícil, né? Quer dizer, como é que o prefeito vai conseguir constituir uma maioria, mesmo que precária na Câmara Municipal, se ele quer governar sozinho, né? Ele quer abarcar a administração sozinho. Não é assim que faz. A administração pública não é o prefeito. A administração pública é o prefeito, são os vereadores. A administração pública é feita assim. Desse jeito. Não adianta querer implantar um modelo diferente, porque não existe um modelo diferente. Se o vereador não consegue fazer parte da bancada do governo, o que ele vai fazer? Vai fazer oposição. Por que ele vai fazer oposição? Porque ele não é atendido pelo prefeito. Não sendo atendido pelo prefeito, ele é cobrado pelo eleitor. Vai lá, Sérgio Cruz, tal, precisava de cascalhar a rua lá do meu bairro, etc. Tal. Aí você vem, faz um requerimento, uma indicação para o prefeito, ou vai diretamente à secretaria e pede aquilo que está sendo requisitado, que está sendo reivindicado pela comunidade, e não é atendido, então você, no primeiro pedido, você vai falar para o seu eleitor que o prefeito não te atende. Aí você passa a fazer oposição ao prefeito. Você fazendo oposição ao prefeito, é claro, a comunidade não vai te procurar, porque sabe que você é da oposição. E até justifica-se, né? Não, eu não vou procurar porque ele é da oposição. Ele denuncia os podres do prefeito, quer dizer, isso vai acontecer daqui a pouco, vai começar a acontecer. Bem, acontecerá no programa de hoje a primeira entrevista concedida ao programa Tribuna Livre pela vereadora Rose, professora Rose. É uma das mais gratas revelações da política de Campo Grande dos últimos tempos, né? Tucana, do PSDB, começou para completar a chapa do partido na eleição de 2004, ela entrou para fechar a chapa, tal, terminou sendo uma das mais votadas. E na eleição passada, na reeleição dela, ela foi a vereadora mais bem votada do partido dela, e me parece que a segunda ou terceira mais bem votada de Campo Grande. Então, é uma figura interessantíssima, tem uma excelente argumentação, um grande conceito junto à população, e a gente fez questão de ouvi-la exatamente nessa fase aqui de transição, já que o PSDB sempre apoiou o PMDB, e agora já não apoia mais, e agora também já não apoia mais o Bernal, já está numa posição independente. Então, é interessante você ouvir daqui a pouco a vereadora Rose do PSDB. É o nosso convidado. Participei agora há pouco de uma entrevista coletiva com o presidente
da ABCG, Associação Beneficente de Campo Grande, Wilson Teslenco. Quer dizer, eu estava mais interessado na questão política, né, porque esse programa aqui é um programa político, sobre as falcatruas, né, a vida na Santa Casa, durante o período de intervenção. Pouco se falou sobre esse assunto, até porque tudo que tinha que se falar sobre esse assunto já foi mais ou menos relatado, passado e repassado. Na entrevista, na coletiva, o Teslenco fala do Maníaco da Cruz, das terceirizações. Você sabia? O Maníaco da Cruz está hospedado na Santa Casa, ocupando a enfermaria com 3 camas. Só ele, quem que vai querer ficar com ele lá também? Ninguém vai querer, né, ficar com ele. Está lá ele, os policiais, né, tomando conta lá para ele não sair. Tá? Ele vai ficar psicótico, porque o cara preso, né, dentro da Santa Casa não pode sair para tomar banho de sol, não pode sair para nada, né? Vai ficar louco o cara. Se ele já era meio doidão, ele vai ficar completamente, né? Porque fica lá preso, cercado de polícia por tudo quanto é lado. E olha, o primeiro diagnóstico do Maníaco do Parque é que era psicopata, né? Tinha psicose. Agora já tem um outro diagnóstico médico dizendo que ele já não tem mais nada. Agora, do que eu sei, do pouco que eu entendo de medicina, sobretudo de psiquiatria, psicanálise, psicologia e outras gias, psicose não tem cura, meu. Não é que ele era psicótico há 3, 4 anos atrás e agora curou, sem que nem porquê curou a psicose do cara. Tem alguma coisa errada. Ou o primeiro diagnóstico está incorreto, né, dando um diagnóstico de psicopata e não era psicopata, ou este diagnóstico de agora está errado. O médico disse que não é, mas ele termina sendo. Então, tem umas coisas nessa nossa medicina que eu não entendo. Agora, o cara está lá. A justiça mandou ele ficar lá no... Justiça não, fica aí. Agora, eu não entendo, que o médico deu alta. Por mim, pode... Então, ele já não é mais um paciente do hospital. Ele é hóspede do hospital. Agora, eu quero saber quem é que vai pagar essa diária. Uma diária que deve custar, no mínimo, por baixo de tudo, R$600 por dia. Já que um doente, né, um paciente do hospital, custa R$1.000 e poucos, conforme você vai ver na entrevista aí, daqui a pouco nós vamos rodar. A entrevista a gente vai rodar, é meio longa a entrevista, a gente vai rodar depois do programa, tá? Acabou o programa, já entra com uma entrevista, então você fica ligado aí, que tem muita coisa interessante, tem o problema da ameaça de uma epidemia de gripe suína, de gripe H1N1, tem informações acerca do empréstimo que a Santa Casa vai tentar, um empréstimo de R$80 milhões que a Santa Casa vai tentar para resolver os problemas de dívidas mais iminentes. Tem várias informações que você que é interessado nos assuntos de Campo Grande vai ficar sabendo nesta entrevista que a gente vai mostrar. Fala o Teslenco, que é o diretor-presidente da BCG, fala o diretor técnico da Santa Casa, fala uma médica especialista que vai falar também sobretudo sobre a gripe H1N1, a chamada famigerada gripe suína, e inclusive a ameaça que ela cita, né? E os conselhos de precaução que ela dá às pessoas, né, de um modo geral, à população de um modo geral. Eu quero falar aqui sobre a questão, o problema do índio. Eu tenho, né, todo mundo sabe a minha posição com relação ao problema indígena, mas não custa ficar repetindo que tem sempre uns boca de burro aí que fica levantando que eu sou contra, né, que o direito dos produtores, que eu incito, né, o índio a invadir a baderna, tal. Eu sempre fiz questão de ficar bem claro o seguinte: eu
tenho sensibilidade em atender, e uma tendência a atender as minorias, o respeito ao direito das minorias. O negro, o índio, o favelado, o sem terra. Eu sempre tive uma tendência, né, política e ideológica em defender esses estratos sociais. Agora, o fato de eu apoiar os movimentos sociais não significa que eu sou contra o direito de propriedade. Não significa que eu seja um terrorista. Não. Eu sou um cidadão equilibrado, tenho 70 anos de idade. E nunca em nenhuma ocasião fui acusado. Não, o Sérgio Cruz é subversivo, o Sérgio Cruz... só na ditadura. Na ditadura eu fazia questão que me chamassem de subversivo, de anarquista, o que diabo quisesse me chamar, baderneiro, qualquer coisa, eu fazia questão que a ditadura me qualificasse assim. Porque eu era radical contra o regime militar. Sempre fui, sempre peitei, sempre me dei muito mal por isso, mas fiz conscientemente. Agora, na democracia, não. Na democracia é o respeito ao Estado de Direito, o respeito à lei, o respeito à Constituição. Eu briguei exatamente 21 anos para que a gente tivesse uma Constituição democrática, uma Constituição que respeitasse o direito de ir e vir, uma Constituição que respeitasse o habeas corpus, uma Constituição que garantisse a liberdade de imprensa e de expressão. E essa Constituição veio por esforço nosso. Nós, povo democrata desse país, levantamos a bandeira da liberdade e conseguimos a Constituição que hoje temos. Então, essa Constituição eu respeito. Respeito o seu artigo 5º, que trata do direito de propriedade. Mas respeito também o artigo 231, que respeita o direito do índio ao acesso à sua terra. Isso eu respeito. Até porque o artigo 5º não conflita com o artigo 231. Não faço aqui a apologia do ódio, da violência, do racismo, do preconceito, do ódio. Não. Nunca fiz, não vou fazer. Quando houve a invasão da Fazenda Buriti, quando houve a ação de despejo, assumi posição determinante aqui nesse programa, de que não apoiava nenhuma subversão à lei. O índio se beneficia tanto da lei, recorre à lei, tanto quanto o branco. O índio, quando tem um problema, ele recorre à lei. Então ele tem, se ele precisa da lei, se ele exige os seus direitos de acordo com a lei e com a Constituição, ele deve respeitar também o direito dos outros. Isso eu sempre deixei muito claro, que fui contra as invasões, fui contra o vandalismo de se queimar propriedades, fui contra o fato do índio não aceitar a reintegração de posses, acho que devia ter aceito, porque a violência leva à violência. A violência não representa nenhuma vitória na democracia. Entendeu? A violência vai lá para os países árabes, né? Que o ditador só cai no porrete, só cai no cacete mesmo, não adianta. Não adianta você querer derrubar a ditadura com discurso, a ditadura só cai na porrada, né? No cacete. O único lugar onde nós conseguimos derrubar a ditadura no discurso é aqui no Brasil. Mas lá fora não acontece isso. Então, para ficar muito bem claro, eu não tenho nada contra ninguém. Acho que o direito de todos deve ser respeitado. Falei e está falado. Vamos ao tempo. Tempo com climatempo.com.br, temperatura para Campo Grande, Mato Grosso do Sul e toda a região centro-oeste.
Nesta quarta-feira, o ar segue seco na maior parte da região centro-oeste e os níveis de umidade do ar ficam mais baixos. Em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, o sol brilha forte o dia todo e não tem previsão de chuva. Já em Mato Grosso do Sul, a umidade é mais alta. O predomínio é de sol, mas há condições para pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima prevista é de 33 graus em Cuiabá, 27 em Campo Grande, 30 graus em Goiânia e 26 em Brasília. A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. A gente sonha, né, em ver o filho se formando, casado, com filhos. E aí, quando eu recebi a notícia? Se ele não estivesse armado, ele não teria perdido a vida naquela briga. Ele achava que estava protegido, mas a arma não é proteção. Acabou com a vida do meu filho. E com a minha também. Proteja sua família. Desarme-se. Campanha Nacional do Desarmamento. Governo Federal. Se você não tem tempo de ler todas as notícias da internet, leia as principais na viamorena.com.br. viamorena.com.br. Leitura dinâmica do melhor jornalismo eletrônico. viamorena.com.br. As principais e muito mais. Pois é, eu recebi ontem, né, da Fundação de Cultura, uma coleção de livros muito especial. Nessa coleção tem livros reeditados, né, que contam a história do sul de Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, desde a época do descobrimento e tal, numa coleção muito bem elaborada, com uma coordenação do Mário Sérgio Lorenzetto. E essa revista aqui, ó, a revista Cultura, da Fundação de Cultura, que nesta edição traz a história das monções. O que eram as monções? Monções eram as bandeiras, né? O pessoal que subia, descia o rio Paraná, descia o rio Tietê, o Paraná, subia o rio Pardo, depois descia o Coxim, o Taquari, subia o Paraguai, São Lourenço, Paraguai, ia parar em Cuiabá na busca do ouro. Essas eram as monções. Então essa é uma revista de cultura e que preserva a história. Muito obrigado ao presidente Américo Calheiros, presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, por lembrar, né, de mandar, eu que sou um leitor assíduo e frequente da literatura histórica de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado mesmo. Vamos então à nossa entrevista do dia.
Participa da entrevista o Marcos Faria e a entrevistada é a vereadora professora Rose. A entrevistada de hoje é a vereadora Rosiane Modesto de Oliveira, a professora Rose, eleita pelo PSDB com 10.113 votos. A população de Campo Grande, principalmente nos últimos dias, CPI. Vereadora Rose, qual a importância das CPIs criadas pelo Legislativo? Bom dia, é um prazer recebê-la aqui no programa Tribuna News. Bom dia, eu quero agradecer o convite, bom dia a todos, coordenação, bom dia a todos os capital. Bom, o poder da CPI, essa prerrogativa do vereador, uma delas é de fiscalizar, a CPI é de investigar. Então, quando se tem um tema, por exemplo, quando chegou a sugestão que foi inclusive trazida pela vereadora Lídia Ribeiro de ser uma CPI da saúde, na minha avaliação era muito importante naquele momento. Nós já havíamos sido procurados pelo conselho que tinha instituído naquela ocasião, então, o Hospital do Câncer, que havia todo o seu problema. Infelizmente, no primeiro momento nós não conseguimos abrir, mas tinha uma importância, tem uma importância muito grande. O vereador, ele, por ser o representante direto, deve ser assim, pelo menos, da população, acho que transmite uma confiança de saber que seu representante está ali focado em tentar saber de fato o que está acontecendo com esses temas polêmicos e que é de interesse da população. Então, acho que é uma importância muito grande. Agora, o que tem que ter cuidado em relação a que tipo de CPI está se abrindo, Qual é a motivação dessa? A motivação, na minha avaliação como vereadora, tem que ser realmente para poder trazer resultados positivos e interesse da população. O que a gente não pode confundir é interesse político no meio da CPI, até porque se tem custo, é um momento que a classe política está tão desgastada, acho que a gente tem que estar atento a essa questão. Vereadora, a primeira CPI da agora que nós fomos, uma série de dúvidas ficaram com relação à não criação da CPI, com relação, por exemplo, à assinatura do líder do presidente do Anexo. Foi dito, às vezes, de que a direção do hospital havia pedido para a nova direção do hospital, havia pedido para não instalar a CPI, criar a CPI, para não prejudicar, por exemplo, o telemarketing e o próprio crédito do hospital. Ou disso, Não, eu participei de uma reunião na Câmara do Conselho e houve sim essa ponderação por parte deles, da equipe do Hospital do Câncer. Mas assim, respeito, inclusive, a decisão da médica naquele momento, mas havia um clamor popular. Então, a mesma população que eles tinham dúvidas que deixaria de contribuir era a mesma população que queria a investigação, que queria saber de forma profunda o que estava acontecendo. Então, eu assinei, por exemplo, desde o primeiro momento, por entender que nós estamos ali tratando de vida ou de morte. Nós temos uma opção do vereador, mas realmente houve essa fala. Vamos dar um time ali. Vou fazer uma rápida trajetória da sua carreira. Eu acompanhei o início da sua primeira tentativa e a terminou a sessão. Eu me lembro até de uma reunião formal, que passou no gabinete do sermão, final, que havia uma relação de nome do PSDB que poderia ser eleito. Lembra na primeira eleição? E aí você colocou o seu no final. Bom, também a professora Rosa, que você terminou para sendo a mais votada, né? Verdade. A mais votada. Como é que você... A que você atribui o sucesso de sua carreira política? Porque vereadora, depois reeleita, mais votada do partido, quase chegou à presidência da Câmara Municipal. E daí, como é daqui para frente? Bom, na verdade, sim, foi interessante. Quando eu recebi o convite para ser candidata a vereadora, eu fiquei com muito receio, tinha muito medo de ser candidata, perder uma eleição e dessa forma acabar desgastando o projeto político do irmão. E essa questão da família, que na hora que perde um pouco, Poxa, está um irmão, agora vem a irmã, eu tinha toda essa preocupação. Mas o detalhe era que era um projeto que, na verdade, nasceu primeiro no coração de muitas pessoas antes de nascer no meu. Então, acho que um projeto político não pode nascer só da sua própria vontade. As pessoas precisam querer, precisam enxergar em você essa possibilidade de ser uma boa representante. Então, eu saí candidata naquela época, já tinha um trabalho social
social que eu desenvolvia lá na região do Lixão, do João Plataforma, onde eu dava aula na escola Fábio Martins, e foram muitos educadores e pais de alunos que entenderam que eu poderia ter um bom nome. Saí candidato, naquela eleição fui a mais votada do PSDB, tive 7.533 votos em 2008. Nos meus primeiros mandatos, nos primeiros 4 anos, procurei fazer um trabalho muito próximo da comunidade. Eu acho que hoje a classe política, ela precisa estar próxima das pessoas, ouvir mais, andar mais. Esse contato, o eleitor, ele fica muito satisfeito com isso. Não são todas as demandas que a gente consegue resolver, até porque tem muitas delas que nem são prerrogativas do legislador, mas esse contato é muito importante. Eu procurei fazer isso. E agora reeleita com quase 11 mil votos, né, sei que tudo que a gente semeia, a gente colhe, não tem como, uma eleição muito difícil, mas que fez a diferença exatamente, não tenho dúvida disso, entendeu? Foi exatamente essa minha aproximação com a comunidade. O ouvir, o dizer o sim quando é possível, ter coragem de olhar e falar, olha, isso eu não posso. Foi isso, eu acho que fez a diferença, né? A eleição da mesa. Eu não era candidata a presidente. Da mesma forma, eu acho que eu não deveria ser candidata a mim mesma, mas eu saí de uma reunião, cara, eu por isso que a conversa é uma coisa muito engraçada, você tem uma experiência muito maior que a minha, sabe disso. Eu saí de uma reunião que tinha 18 vereadores. Falaram, não, tem que ser você. Olha só, eu só precisava de 15 votos. Saí escolhida. Não fui eu que coloquei meu nome. Me escolheram para ser candidato. Numa reunião com 18 vereadores, inclusive estava presente você nessa reunião. E na manhã seguinte eu já tinha só 12. Só 12 votos. Faltando 3, então. Saiu. Então, assim, foi dessa forma, mas acho que foi uma experiência muito bacana. No dia da eleição eu acabei ficando com 9 votos, né, contra 20. Inclusive nos últimos dias já era uma candidata anunciada, derrotada, né, mas achei importante até o fim. Houve algumas propostas no sentido assim, olha, nós vamos compor, houve isso, entendeu? Mas eu acho que depois que a gente coloca o nome para mim, uma disputa como essa, diante de tanta desconfiança que já há nesse meio político, entendeu? Qual seria a razão de eu recuar naquele momento? Então eu lembro que eu passei, inclusive na hora ali, de descer para o plenário, e o governador ainda brincou comigo, né, com aquele jeito dele hoje, larga a mão disso, vamos fazer uma chapa única aqui, vocês vão conviver esses próximos 2, 4 anos, no mínimo, assim, juntos. E eu disse, governador, eu preciso, nesse momento, cumprir a missão que foi enviada. Me escolheram. Se alguns me deixaram aí para trás, nós vamos entender a razão de cada um, mas eu quero marcar a posição aqui nesse momento. Acho que foi muito importante para mim, uma experiência muito boa. Agora voltando à notícia seguinte. Você acredita nessa comissão de CPI de câncer que foi criada na nação? Você acha que ela vai dar resultado? Olha, eu preciso acreditar, cara. Eu preciso acreditar. Eu sei que a Câmara dos Vereadores são responsáveis. Nós estamos num momento que, mais do que nunca, isso é urgente, sabe? Nós precisamos mostrar tudo que nós temos. Quando se discutiu, por exemplo, o aumento para 29 vereadores, eu digo muito tranquilidade que Campo Grande já comporta assim 29 vereadores. Mas 29 vereadores com qualidade, com seriedade, com responsabilidade. São nesses momentos que a casa tem que mostrar. Então eu acredito sim que, apesar do Ministério Público já ter avançado muito, a Polícia Federal, mas a Câmara ela tem uma função toda especial em relação a isso. Tem muitas informações, inclusive, que a imprensa não divulgou, que acabou que o Ministério Público não saiu para toda a sociedade, e a Câmara pode buscar isso, né? As antigas têm sido muito importantes, que tem acontecido lá na Câmara Municipal. Eu acredito muito, quero sempre acreditar que aqueles que foram escolhidos para estarem lá nessa função vão dar o melhor de si, vão fazer um trabalho sério, porque a sociedade merece isso. As famílias, infelizmente, perderam os seus familiares num processo que hoje fica em muita dúvida. Será que minha mãe, meu pai, ou meu irmão, meu esposo, infelizmente, não foram vítimas de tanta irresponsabilidade como ficou claro que aconteceu dentro daquele hospital? Então, o mínimo que nós, representantes da população, podemos fazer é dar as respostas a qual nós vamos ter o PSDB ficou muitos anos como parceiro do PSDB, da administração do Ministério, da administração do nosso
resolveu romper, né, e uma candidatura própria do ponto de vista eleitoral foi um negócio. Agora, do ponto de vista político, eu acho que foi feito um bom negócio. Eu acho que sim. O PSDB é um partido grande, motivo em São Paulo. Nós somos parlamentares com 4 deputados estaduais, 2 vereadores, nós somos uma deputada federal, vamos levar um senador, nós somos muito querida na Câmara, tem uma história muito linda na política que é reconhecida. Eu acho que o resultado, não é o resultado, a oportunidade que nós temos para a população do Campo Grande de ter uma opção a mais, depois do Rinaldo Zambuja, que está valendo a pena. Política, a gente tem que pensar a curto e longo prazo também. Eu acredito que o PSDB em breve estará ocupando aqui sim um cargo na majoritária. Eu acredito que se não for agora 2014, o governador do estado ou de repente a próxima eleição para prefeito, nós temos chances reais, né, com o nome do Rinaldo, que é hoje sim uma grande liderança dentro do nosso partido. Então eu acho que isso é muito bom. Agora, diante do que nós estamos vendo hoje, da parte administrativa do governo regional, infelizmente não foi aquilo que o PSDB desenhou. Quando nós escolhemos o segundo turno, estamos na campanha, eu gravei algumas vezes de voto, acredito, estou torcendo, sei que ele está muito bem motivado para fazer essa administração, acredito que vai fazer, mas nós queremos ter a nossa proposta, os nossos projetos, foi inclusive a apresentação do grande fossem mais adotados por isso. Por isso discutimos na questão, por exemplo, da Secretaria de Educação. Nós temos algumas metas que nós não gostaríamos de abrir mão e que até agora não aconteceram. Por isso, talvez, alguma insatisfação. Uma delas, por exemplo, Sérgio, é o porquê que até agora, por exemplo, os CENIPs não estão sob a tutela da educação. CENIP não pode ser um lugar que assistencialismo quando se trata de criança, é um período de 2 a 4 anos que a criança mais aprende, que mais se desenvolve. Então não tem que estar dentro da Secretaria de Assistência Social, tem que estar dentro da Secretaria de Educação. Era, por exemplo, uma nota nota. Então são essas questões que ainda acabou deixando, do ponto de vista do espaço político, do PSDB já algumas inclusive, algumas declarações dizendo da nossa independência por conta disso. Alguns dizem, porque não teve mais espaço, porque não ganhou cargo, não é nada disso. As nossas propostas que infelizmente ainda não foram adotadas pelo governo do prefeito Ronaldo. Você acha que ele vai atuar também? Eu espero que sim, até porque são propostas muito interessantes para a cidade de Campo Grande. E esse é um momento que o nosso chefe do executivo, ele precisa estar atento ao que tem de melhor. E aí, por que não pegar essas sugestões dos próprios aliados, aqueles que caminharam juntos? Eu tenho certeza que tanto o PSDB, como o PT, como os demais partidos têm muito a contribuir. Eu acho que é importante, nesse momento, ele está envolvido mais em relação a isso. Se o vereador quer ser candidato a vereador, ele acredita. Se você está no seu registro eleitoral, é a sua base, e as pessoas se procuram, vereador, fala isso, arruma isso, arruma aquilo. De repente não é nem de ordem pessoal, mas de ordem até coletiva, geral. O prefeito tem atendido a bancada do PSDB no processo, são vários, sabe? O pessoal tem sido bastante atencioso. Eu, inclusive, em relação à questão da Secretaria de Obras, por exemplo, é uma das secretarias que quase todas as indicações que são lidas na Câmara são direcionadas ao Centro Nacional. E a equipe toda daquela secretaria tem sido muito mesmo atenciosa em relação a isso. Pedidos de indicação para patrulhamento, para limpeza de bairro. Então, assim, nesse sentido, tem sido muito interessante. Eu acredito que esse início do governo bom para todo mundo, eles tiveram também as dificuldades, parece que a coisa começa a caminhar mais. Isso é importante, para mim, como vereadora, sim, mas acima de tudo, é importante para a comunidade. Senhora vereadora, professora Rodi, o PSDB faz parte da base aliada do prefeito constitucional, é um partido independente na Câmara. Qual é a situação? Porque vocês caminharam juntos no segundo turno das eleições, elegeu o prefeito Alcides Bernal, e logo no começo, algumas dúvidas, não fomos atendidos do nosso secretário. De que maneira está hoje o PSDB na Câmara Municipal com relação à base aliada do prefeito? Bom, na verdade, hoje nós estamos com um posicionamento de independência, porém, o prefeito está difícil, nós acreditamos muito em relação a isso. Tudo aquilo que nós entendemos que é bom para Campo Grande, o prefeito vai ter nosso apoio.
tudo, absolutamente tudo. Né? Agora, o nosso compromisso hoje em relação a responder, por exemplo, pela Secretaria de Educação, e eu sou muito procurado pelo pai de professora, às vezes as pessoas chegam hoje, olha tal coisa, vê isso, tal, lá é de vocês. Não tem como hoje a gente responder exatamente por aquilo que eu disse aqui no início. Né? A nossa proposta para a educação em Campo Grande não é exatamente o que está acontecendo hoje. Então, por essa razão, não é nada contra o prefeito, pelo contrário, inclusive eu tenho apoiado. Né? Em muitas situações a gente tem caminhado junto. Agora, quando eu também entendo que eu tenho a liberdade de fazer diferente, porque às vezes base, né, e aqui no Brasil é considerado assim, porque eu sou base, eu tenho que fazer exatamente tudo aquilo que o prefeito entende que tem que ser feito. Não. Nós acabamos agora um veto que teve de algumas emendas em relação a reajustes dos funcionários e que eu votei contra o veto do prefeito e tive liberdade e continuarei tendo liberdade para poder fazer isso. Mas quero ajudá-lo, não sou instrumento, como eu quero acreditar que ninguém ali é instrumento para poder atrapalhar a administração dele. Porque atrapalhar a administração do Bernal hoje é atrapalhar Campo Grande. Não deve ser essa a função de nenhum vereador. Mas, vereadora, na gestão passada parece que a bancada era mais de 30 quadrados. É impressão na verdade, assim, a gente é diferente, é um resultado de uma eleição em que o prefeito que ganhou, ele teve, né, o apoio de 9 vereadores da Câmara, e 20 ao contrário. Então, não deixa de ser um desafio, né, para ele, enquanto prefeito de Campo Grande. Eu acho que nesse momento que precisa mais do que nunca é sempre o diálogo, né, é ouvir. O espaço político ele é legítimo, isso é legal, não tem nada de ruim nisso, né? Eu acho que é dessa forma que ele vai conseguir ajustar melhor, né? Câmara e Prefeitura tem que ter independência, são poderes diferentes, tem que ter sobrevivência, mas tem que ter uma independência, porque senão a comunidade começa a perder, né? Começa a perder, e eu vejo isso às vezes pelo debate lá na Câmara. Fica muitas vezes nessa questão política, onde a gente poderia produzir muito mais para a comunidade. Não que isso não esteja acontecendo, mas quando você prende nessa questão política, as pessoas começam a perder. Eu tenho me preocupado muito com isso e por isso eu me sinto muito confortável nessa posição de me considerar uma vereadora independente. Você foi autora do projeto da Bolsa Universitária, né, municipal. Foi implementado esse projeto ou ficou só no papel? Ficou só no papel, era para ter sido implementada para janeiro, no vestibular de janeiro. Infelizmente, o prefeito Nelsinho acabou não fazendo isso, né? Mas foi importante para mim, porque foi um prefeito que sancionou a lei. E eu conversei agora, no início do ano, com o prefeito de Bernal, e ele vai regulamentar o próximo vestibular agora de inverno estará à disposição. Esse é um projeto que eu fui muito feliz, porque eu tenho tanto a bolsa universitária foi importante na minha vida. A minha mãe lavando roupa para fora, meu pai servente de pedreiro. Eu, quando entrei na CDB em 97, eu só consegui sair lá no Andreu com o meu diploma na mão, porque eu tinha naquele período 70% de desconto. Não teria condições e talvez, inclusive, nem estaria aqui hoje falando com vocês. Então, é uma lei que garante algo que vai fazer a diferença na vida de qualquer pessoa nessa cidade, que é o acesso à educação de nível superior. Então, assim, foi muito bom tocar nesse assunto. Eu quero aqui agora falar ao vivo aqui para todos que estão me ouvindo, inclusive para o prefeito, eu sei que ouve também, toda a equipe dele, que realmente visualmente essa lei, né, que coloca à disposição das pessoas da nossa cidade, pela importância que tem, pessoas melhor preparadas, inclusive quando se investe em educação, a gente vai deixar de investir em tantas outras coisas, né? Então eu fico muito feliz de saber que eles têm essa predisposição para colocar à disposição, já regulamentar e deixar à disposição dos estudantes da nossa vida. Ei, professora Rose Moreira, quero agradecer a sua participação no programa Futuro Amigo da Educação. É sempre um bom bate-papo, traz aí boas informações para a população. É esclarecedor, falando da respeito da CPI. E agora, para encerrar, o prédio da Câmara Municipal, qual é a sua opinião com relação a isso? Prefere ficar onde está? Acha que precisa mesmo mudar? Qual é a sua opinião? Bom, na verdade, assim, se quiser mudar, eu penso que não tem problema nenhum. Alguém, a rodoviária velha não tem problema. Eu só acho que tem que ir para um lugar onde nós vamos ter condições de receber bem as pessoas que vão até os vereadores. E esse é o fato mais importante.
Agora tem que se resolver, né? O prefeito ficou de fazer uma visita lá na Câmara essa semana para conversar com o presidente. O assunto é exatamente esse, né? Nós temos que resolver. Agora eu estou muito tranquilo em relação a isso. E se quiser vir para a Mulher Velha, para mim não tem problema, mas eu acho que tem que ser uma decisão assim com esse espírito. Ir para o lugar ou permanecer na Câmara desde que seja o melhor para a nossa comunidade. Né? Então tem que ser essa a nossa visão aqui como parlamentar e esperamos que isso seja resolvido até para se evitar desgaste, né? Porque a população já não entende muito bem o que foi que aconteceu e é uma história tão antiga isso, que começou lá em 2000, né? Então assim, isso acaba desgastando mais. Eu fico triste de saber que esse tipo de coisa deixa ainda o eleitor com o pé mais atrás em relação à classe política, porque quando o eleitor fica mais desconfiado, aí é que ele não quer participar, aí é que ele não quer conhecer, ele não quer acompanhar, tanto desgosto que tem com a classe política, e isso acaba prejudicando mais ainda, porque o eleitor mais distante, talvez para aqueles que não estão bem motivados, é tudo que eles querem. Então eu espero que isso resolva o quanto antes. Muito obrigado. Muito bem, foi a entrevista do dia com a professora Rose Modesto, né, da bancada do PSDB na Câmara Municipal de Campo Grande, da bancada parcialmente, né, porque ela não assume a condição ela assume sempre a condição de independente, mas que não pretende de forma alguma romper com o prefeito Alcides Bernal, porque ela acha que não está ali na Câmara Municipal só para fazer política partidária, mas com muito civismo, né, para atender os interesses do mandato dela como vereadora, já no segundo mandato muito bem exercido, né, tanto que se fortalece junto ao seu eleitorado, começou com 7 mil votos, agora foi para 10 e tal, caminhando, né, para um futuro político especial. Parabéns à professora Rose, e naturalmente a gente vai ter oportunidade em outras ocasiões de entrevistá-la novamente, e a partir já do exercício desse seu segundo mandato, já que no primeiro mandato ela apresentou vários projetos de grande interesse para a população, daí a popularidade que ela tem, apesar de pouco acesso à mídia. Bem, imediatamente após o encerramento desse programa, a gente vai mostrar com exclusividade a entrevista coletiva concedida hoje de manhã, né, pelo Dr. Wilson Teslenco e outros diretores da Santa Casa de Campo Grande. Ele vai fazer isso todo mês, vai convocar a imprensa para fazer uma prestação de contas, para mostrar toda a transparência dessa nova direção da BCG. Isso é fundamental, é importante para a sobrevivência da própria Santa Casa, que acaba de passar por um verdadeiro tornado, né? Um verdadeiro vendaval, e que a gente espera, e esta nossa entrevista é uma forma de participação para que a Santa Casa retome, né, a sua condição de maior e melhor hospital de Mato Grosso do Sul e de todo o centro-oeste brasileiro. Então, você, depois do intervalo, você já vai acompanhar aqui pela Via Morena, a coletiva do Dr. Wilson Teslenco e diretores da Santa Casa. Vamos encerrando por aqui mais um programa Sérgio Cruz. Amanhã, quinta-feira, feriado, não tem programa. Muito obrigado por sua audiência, por sua preferência. Fé em Deus, pau na mula e tchau, pica-pau. Tchau, pica-pau. A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Precisamos de 1 minuto da sua atenção.
Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência em massa. A gente sonha, né, em ver o filho se formando, casado, com filhos. E aí, quando eu recebi a notícia? Se ele não estivesse armado, ele não teria perdido a vida naquela briga. Ele achava que estava protegido, mas a arma não é proteção. Acabou com a vida do meu filho. E com a minha também. Proteja sua família. Desarme-se. Campanha Nacional do Desarmamento. Governo Federal. Se você não tem tempo de ler todas as notícias da internet, leia as principais na viamorena.com.br. viamorena.com.br. Leitura dinâmica do melhor jornalismo eletrônico. viamorena.com.br. As principais e muito mais.